Isto. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O que é real? Eu confesso que eu nunca me fiz essa pergunta. Até porque tudo ao meu redor parece tão obviamente real. Mas se eu te disser que isso pode ser só a maior ilusão de todas? Me foi dada a missão de provar que a minha mesa existe. No início parece uma pergunta boba, quase absurda, né? Até porque eu vejo a mesa, né? Eu posso tocar nela, posso sentir ela. Mas isso prova que a mesa existe ou apenas que eu tenho uma percepção dela? Como Morpheus disse, tudo que sentimos são apenas sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro. Então, como eu posso ter certeza absoluta de que a mesa está realmente lá? Então eu saí um pouco do âmbito filosófico e fui buscar respostas na ciência. Fui em busca da real natureza da mesa, aquela que não é apenas uma percepção, mas sim a verdade. Mas tudo ficou ainda mais confuso. Você sabia que, fisicamente falando, é impossível um objeto encostar em outro? Parece loucura, mas é verdade. Toda matéria é composta por átomos, né? E os átomos são, em sua maior parte, vazios. Existe um espaço enorme entre o núcleo de um átomo e os elétrons que orbitam ele. É cerca de 99,9% de um átomo, sim. 99,9% do átomo é um espaço vazio. O núcleo, com seus prótons e nêutrons, é minúsculo, e os elétrons giram tão longe dele que na prática somos feitos muito mais de nada do que de algo. E aqui vem uma pergunta. Com todo esse espaço vazio, como os átomos se mantêm no lugar? Por que os elétrons não saem vagando por aí? A resposta é que tem um campo magnético que mantém tudo no lugar. Do mesmo jeito que um ímã repele outro ímã do mesmo polo, um átomo repele um outro átomo do mesmo polo. Então, pode-se dizer que quando eu tento encostar minha mão na mesa, os átomos da minha mão e os átomos da minha mesa se repelem. Dessa forma, meus átomos não saem voando para dentro dos átomos da mesa. Se você for parar para ver, isso significa que fisicamente eu nunca vou tocá-la de verdade. A matéria que compõe o meu corpo vai chegar muito próxima da que compõe a mesa, mas nunca vão verdadeiramente se encostar. Mas curiosamente, ainda assim, tem a percepção de que eu estou encostando nela. Isso me faz questionar se nem o toque é real, o que mais da minha realidade pode ser uma ilusão? E se a própria mesa não existir? Será que eu existo? Ou será que tudo isso é apenas. Podemos ir ainda mais longe. A minha mesa parece sólida, estável, imutável, mas será que ela é realmente assim? Ou será que a forma com que eu percebo ela depende da minha perspectiva? Imagine que eu fosse tão pequeno que eu pudesse entrar no mundo quântico. Lá as regras são completamente diferentes. Partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Podem surgir do nada e desaparecer sem explicação alguma. A minha mesa nessa escala já não seria mais um objeto sólido. Seria só um emaranhado de partículas se movendo em um espaço. Então a mesa ela é sólida ou só uma nuvem de possibilidades e partículas? Agora imagine que eu fosse do tamanho de um átomo. Nessa escala, a mesa não seria uma superfície lisa e contínua, como eu vejo daqui, mas um vasto espaço vazio, pontilhado por núcleos minúsculos e elétrons que ficam girando em órbitas distantes. A mesa que antes parecia tão sólida agora se mostra ser quase nada. Então a mesa é um vazio gigantesco ou ela é sólida? Agora a gente vai ver isso de uma escala absurdamente maior. Imagine que eu fosse do tamanho de uma formiga. Para mim, a mesa não seria mais um objeto único, mas um vasto território cheio de texturas diferentes, ranhuras e imperfeições. Cada grão de madeira seria como uma montanha, cada lasca um abismo. A mesa que antes parecia tão simples agora é um mundo complexo e cheio de detalhes que eu não podia perceber. Então a mesa ela é lisa ou ela é cheia de relevos? O que isso nos diz sobre a realidade? Será que a mesa tem uma forma verdadeira? Ou será que ela é apenas uma ilusão que muda dependendo de como observamos?
Se eu fosse quântico, a mesa seria uma nuvem de partículas. Se eu fosse atômico, ela seria um vasto vazio. Se eu fosse uma formiga, ela seria um território cheio de detalhes. E pra mim, aqui, agora olhando, ela é só uma mesa.